Fala galera, beleza? Então, estamos aqui hoje para resolver exercícios da nossa apostila, ok galera? Se você tiver interesse na nossa apostila, basta entrar em contato conosco com o e-mail que foi deixado aqui no link, ok? Eu estou aqui com a minha apostila virtual e vou ler o enunciado pra gente, que está na parte de fonologia, essa questão, página 1, questão 1, que diz assim, ó. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra, ok? Vamos começar aqui, ó, de baixo para cima, tá bom? Vamos analisar cada palavra devagar e sempre trazendo à memória as regras, aquelas que nós vimos nas nossas aulas de teoria, ok? Então vamos lá, letra E. Primeiramente a palavra próprios. Faça a separação silábica. Próprios. Separação silábica é aqui. Ao chamar, você percebe que esta daqui é a sílaba tônica. Ela é o quê? Uma paroxítona. Ok? E por que ela é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo oral. Ok? Vamos ver se as outras também são paroxítonas terminadas em ditongo oral. Sanitários. Sanitários. Aqui, ó, penúltima sílaba é tônica, paroxítona. E terminada em ditongo oral. Mesma regra de próprios. Lá. Lá é um monossílabo tônico. Lembra? Monossílabo tônico são aquelas palavras que têm uma sílaba só e possuem um sentido próprio. Então, ó, lá é um monossílabo tônico terminado em A. Ok? Então, ó, nós já descartaríamos a letra E. Por quê? A palavra lá não segue a mesma regra de próprio e sanitários. A última aqui, ó, descartável. Separação, descartável. Paroxítona, né? Lembrando que se a última sílaba for a tônica, oxítona. Se a penúltima sílaba for a tônica, paroxítona. E se a antepenúltima sílaba for a tônica, proparoxítona, ok? Então, ó, a penúltima sílaba é tônica, paroxítona. Terminada em L. Paroxítona terminada em L, nós acentuamos, ok? A listinha de todas as terminações de paroxítonas que são acentuadas está no nosso vídeo de teoria, ok? Então aqui, ó, a letra E a gente descarta, por quê? Lá não segue a mesma regra de próprios, sanitários e descartáveis, tá bom? Letra D, reutilizáveis. Reutilizáveis. Separar aqui, ó. Reutilizáveis. Aqui nós vemos que a penúltima sílaba é a tônica. Então é uma paroxítona. Ok? Terminada em ditongo oral. Tá? Paroxítona terminada em ditongo oral. Vamos ver agora da palavra através. Através. A última sílaba é tônica. Então é uma oxítona. Então nós já descartaríamos, né? Porque ela não vai seguir a mesma regra de reutilizáveis. Nós vamos colocar aqui por que ela é acentuada. Porque ela termina em ES. Ok? Oxítona terminada em ES, AS, OS, O, A e E são acentuados, ok? Início. Início. Paroxítona, penúltima sílaba é a tônica, terminada em ditongo oral. Início, ele tem a mesma regra que reutilizáveis, mas aqui, né, através segue uma outra regra. Resíduos. Resíduos. Paroxítona, penúltima sílaba é a tônica, terminada em ditongo oral. Então, a letra D seguiu o mesmo raciocínio da letra E. 3 seguindo a mesma regra e só uma diferenciando para a gente descartar. Lembrando que ele quer alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra, tá?
Induz, aqui ó, na letra C. Na letra C, você, se estivesse na prova, você já poderia descartá-la, só de olhar. Por quê? Aqui já é um monossílabo. Ele vai seguir a regra dos monossílabos tônicos. E você não tem nenhum outro monossílabo. Então você já descartaria. Por quê? Independente de qualquer coisa, ele não vai seguir a mesma regra dos outros. Ok? Então você já, só de olhar, poderia descartar. Mas vamos analisá-lo. Indústria. Penúltima sílaba é tônica, paroxítona, terminada em ditongo oral. Países. Países. Aqui, ó, é a regra de quem? Do hiato. Lembra? Você acentua os hiatos tônicos I ou U, né? Aí você tem duas regras que você vai não pode acentuá-los. Quando eles são antecedidos de ditongo e quando depois deles há o NH. Ok? Só nesses casos que a regra do ditongo, do hiato, não vai valer. Ok? Regra do hiato tônico. Bom, aqui, né, a palavra país é acentuada por uma regra diferente de indústria. Aqui a paroxítona terminada em ditongo oral e aqui é a regra do hiato. Então a gente já poderia até descartar, né? Mas vamos analisar aqui, ó. Além. Além. Oxítona, né? Porque é a última sílaba tônica. Terminada em EM. Todas as oxítonas terminadas em EM ou ENS são acentuadas, tá? E aqui é a regra do monossílabo tônico, como eu disse no início, monossílabo tônico. Terminado em A, ok? Lembrando que monossílabo tônico é aquela palavra que possui sentido próprio, aquela palavra que tem uma sílaba só que tem sentido próprio. Letra B, contrário. Contrário. Paroxítona, terminada em ditongo oral. Hipóteses. Hipóteses. Proparoxítona. Aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Quando a antepenúltima sílaba é tônica, é uma proparoxítona. Ok? Então já descartaria a letra B, mas vamos analisar aqui, ó. Sensíveis. Paroxítona, terminada em ditongo oral. E hotéis vai seguir a regra do ditongo aberto, ok? El, ei e oi, ditongo aberto. Isso aí tá lá nas regras especiais, ok? Lembrando que esses caras, para ser válida a regra de ditongo aberto, a gente não pode estar em palavras paroxítonas, ok? E vamos para a letra A, que é o nosso gabarito. Plástico, antepenúltima sílaba tônica, então é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas na língua portuguesa. Últimos. Última, penúltima, antepenúltima. Então é uma proparoxítona. Também, todas as proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas. Mamíferos. Aqui, ó, mais uma vez, antepenúltima, proparoxítona. E único, para fechar, todos seguem a mesma regra, também é uma proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Ok? Então a única alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação é na letra A. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido aí. Daqui a pouco eu volto com mais questões da nossa apostila. Valeu! Fala, galera, beleza? Então, estamos para hoje aqui para resolver mais uma questão da nossa apostila. Galera, a apostila está incrível, questões muito boas para vocês treinarem, ok? Questões baseadas nos concursos militares, tá bom? Então vamos para a segunda questão que diz assim, ó. Estou aqui com a minha apostila virtual, ok? Assinale a alternativa em que as palavras devem ser acentuadas de acordo com a mesma tonicidade. Ser acentuadas de acordo com a mesma tonicidade, ok? Só uma dúvida aí, né? A apostila a gente tem tanto a física como a virtual, tá bom, galera? Basta você entrar em contato conosco. Vamos lá. Ele quer a alternativa em que todas devem ser acentuadas pela mesma tonicidade, ok? Então vamos lá. Vamos começar da letra D aqui, ó. Temos boêmios, biquínis, início e bambolê. O que ele fez aqui? As últimas palavras
elas servem como referência pra gente, ok? Aqui, ó, elas servem como referência. Paroxítona, oxítona terminada em EM, oxítona terminada em E, paroxítona terminada em N e oxítona terminada em E. Ok? A gente só vai levar em conta a tonicidade, ok? Então aqui nós temos uma oxítona, aqui nós temos oxítona, aqui nós temos paroxítona e aqui oxítona, ok? Ele quer alternativas que todas devem ser acentuadas pela mesma tonicidade, tá bom? Vamos começar aqui de baixo. Boêmia, paroxítona, correto? Paroxítona, já não bate aqui, ó. A gente já poderia descartar, mas vamos lá. Vamos acentuar. Paroxítona terminada em ditongo oral. O que eu faço? Acentuo. Então aqui, ó, como temos som fechado, acento circunflexo. Ok? Biquíni. Aqui, ó, som errado aqui depois do I. Biquíni. Paroxítona. Terminada em IS. O que a gente faz? Acentua. Ok? Início. Aqui, ó, ele especifica que é o substantivo, ok? Início. Paroxítona. Terminada em ditongo oral. Ok? Então a letra D a gente descarta, né? Porque ele queria todas acentuadas pela mesma regra. E bambolê é oxítona. E todas as outras aqui são paroxítonas. Ok? Aqui é uma oxítona terminada em E, por isso que está acentuada. Vamos lá, letra C. Aqui, ó, a última é paroxítona, ok? É acentuado porque é uma paroxítona terminada em N. Ok? Vamos ver as outras. Vácuo. Paroxítona terminada em ditongo oral, por isso eu acentuei, ok? Por isso eu acentuei. Tá batendo aqui, ó, paroxítona, tá batendo até agora. Hífen, paroxítona terminada em N, ok? A gente acentua. Olha, mais uma vez, só para recapitular, ele não está levando em conta a regra, só a tonicidade, ok? Então aqui, ó, paroxítona e paroxítona. A gente está levando em conta somente a tonicidade. Trânsito. E é um substantivo, não é o verbo, ok? Não se esqueça do verbo transitar, tá bom? Trânsito. Aqui, ó, trânsito. Proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Quando a antepenúltima é a tônica, é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas. Então a letra C a gente faz o quê? Descarta. Porque, ó, paroxítona, proparoxítona e paroxítona. Ele quer em que todas são a mesma coisa. Vamos lá. Letra B. Oxítona terminada em E. Vamos ver as outras. Busca-pé, oxítona terminada em E, por isso que eu acentuei. Leve. Aqui, ó, ela é uma paroxítona, galera. Ok? Paroxítona. E ela nem acento vai receber. Por quê? Não tem regra para paroxítona terminada em O ser acentuada. Ok? Então fica ligado nisso aí. Só disso eu já descartaria. Vamos analisar aqui por último o armazém. Oxítona terminada em ENS, eu faço o quê? Acentuo. Ok? Então, ó, o que descartou a letra B foi leve. Ok? Vamos analisar a letra A, que já é o nosso gabarito, né? O que sobrou. Oxítona, cipó, oxítona terminada em O, eu acentuo. Maracujá, oxítona terminada em A, eu acentuo. Jacaré, oxítona terminada em E, eu acentuo. Então todas são acentuadas na letra A por ser oxítona. Então é o nosso gabarito. Lembrando que ele queria a alternativa em que todas são acentuadas pela mesma tonicidade. Ele não leva em conta a regra, somente a tonicidade. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco eu volto com mais uma questão da nossa apostila. Valeu!